Olá, olá! Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco o pessoal começa a entrar. E daqui a pouco a minha convidada de hoje, Michele Furiski, vai falar com a gente sobre como é viver no Algarve. Olha só, a Ana Paula entrou, o pessoal tá entrando. Muito bem, muito bem. Vamos falar do Algarve, uma região linda daqui de Portugal. Linda, linda. Eu sou apaixonada por aquele lugar, né? Eu adoraria morar lá. Olá, Michele! Minha convidada de hoje já está por aqui. E ela hoje, uma brasileira muito bacana que mora lá na região, vai falar um pouquinho aqui com a gente. E aí, a gente vai tentar deixar um finalzinho para vocês, para responder as perguntas de vocês. Então, vão deixando aí nos comentários que a gente vai tentar responder todo mundo. Pessoal, tá travando? O pessoal tem ouvido bem? Tem alguém falando que tá travando? Então, vamos lá. Se nada falhar, se a conexão funcionar. Olha lá, eu tô aguardando a Michele do Viver no Algarve Oficial. Olá! Olha quem está Olá! aqui comigo. Deixa eu ajeitar um pouquinho mais aqui a minha câmera para vocês me verem melhor, porque quando entramos em duas, corta um pouquinho. Olá, Michele, tudo bem? Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Quero agradecer aí por ter aceitado o meu convite para falar dessa região tão feia, tão chata que você mora. Um lugar que não tem sol, um lugar que não tem praias bonitas, né? Nem sei por que que você mora aí. Então, hoje eu quero falar sobre o Algarve com você, porque é uma região que as pessoas procuram muito, é uma região que as pessoas sempre me perguntam. E por conta dessa questão turística, né, muitos brasileiros têm um pouco de receio de morar aí na região em que você mora. Então, para mim, nada melhor do que um morador brasileiro para nos contar um pouquinho de tudo isso. E eu estava aqui falando para o pessoal antes de você entrar que a gente vai tentar deixar uns minutinhos no final para responder, para colocar o que o pessoal perguntou. E eu sei que muita gente foi perguntando aí durante a semana na nossa enquete. Então, a gente anotou, Michele está preparada e vai tentar responder aqui para vocês. De qualquer forma, faltou alguma coisa, só chamar no direct. Não é isso, Michele? Exatamente, eu já estou com várias perguntas aqui engavetadinha para poder responder o pessoal. Mas vamos lá, vamos ver como é que vai fluindo e daí a gente vai respondendo então. Tá ótimo. Michele, me fala um pouquinho de você, da onde surgiu a ideia aí de escrever o Viver no Algarve Oficial, o que você faz atualmente aí na cidade. E aí eu tenho uma lista de perguntas para fazer para você, mas fala um pouquinho de você. Então vamos lá. Eu estou aqui com família, né? Nós estamos no Algarve há um ano e meio. E assim que a gente veio para cá, a gente já ficou deslumbrado com o lugar. E eu fazia meio vlogs assim pro meu pessoal, né, de Curitiba que ficou, eu sempre gravava vídeo e falava, olha, aqui é assim, aqui tem isso, aqui é legal essas coisas. E aí, assim, com o tempo a gente foi desenvolvendo e pensou assim, já que eu dou tanta informação para o pessoal que está lá, então vamos montar um perfil, né, e tentar deixar a coisa um pouquinho mais profissionalizada. E assim surgiu a ideia, e aí também conciliou com o meu trabalho de consultora de imóveis aqui. Eu sou arquiteta e estou trabalhando no momento como consultora de imóveis, faço alguns projetos de Muito bem. interiores também. E aí conciliou tudo isso e surgiu Viver no Algarve. Muito bem, muito bem. E eu adoro, cada vez que eu olho, vejo uma foto, vejo uma informação, fico só babando daqui.
Então, aí hoje surgiu a oportunidade de fazermos a live para falar um pouquinho como é viver no Algarve. Eu fiz uma live recente sobre como é viver em Bragança, com a Déia, do meu querido Portugal. E agora a gente vai falar do Algarve e eu estou falando dos extremos. Porque com a Uhum. Déia eu falei do extremo norte e agora com a Michelle estamos a falar do extremo sul. Então vamos lá, Michelle. Para a gente começar a nossa live de hoje, eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho sobre custo de vida. Então, custo de vida de maneira geral. Então, recentemente eu também fiz a live com o pessoal do Porquê Portugal, falando sobre custo de vida. Inclusive está no meu feed todas as últimas lives. Uhum. E a gente chegou a uma conclusão de que o custo mais caro acaba sendo moradia. Mas sempre tem alguma diferençazinha de transporte, mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa sua experiência e do que você percebe aí no Algarve sobre custo de vida. Aqui não é diferente, né? O maior custo aqui vai ser moradia mesmo. Moradia, eu acho que é um custo alto em qualquer lugar de Portugal, né? Pelo que eu vi, é o que mais pesa no orçamento de uma família é a moradia. Então, vem moradia e depois vem alimentação, né? As duas andam muito próximas em termos de peso de custo. E o Algarve não fica abaixo disso, pelo contrário, eu acho que é um lugar que não é muito barato para se viver, porque as ofertas, né? Não, a gente não encontra imóvel assim. Você vai arrendar, é complicadíssimo para você arrendar. Você vai comprar também é complicado. Então, assim, os preços dos arrendamentos não são baixos, pelo contrário, a gente vê preços altos ainda, e agora continua. Achamos que com a pandemia esse preço fosse cair um pouco, mas não. Então, Era a assim, expectativa de muita gente em muitas cidades, mas não é o que estamos vendo. então eu acho que compõe um peso forte assim no custo, sabe? Então, de fato, assim como outras regiões aqui de Portugal, moradia é o que pesa mais, né? Michele, me diz uma coisa, uma média, então, por exemplo, a maioria das famílias que eu recebo, elas buscam um T2, ou às vezes um T3, mas em geral eu recebo muita família com filhos, então muitas vezes um T2 resolve uma questão num primeiro momento. Qual é a média de preço de um T2 aí na região do Algarve? Olha, a gente até lançou, acho que essa semana, um post justamente com esse tema de custo de vida. E assim, uma média, um T2, não muito próximo da praia, porque aqui os preços vão aumentando próximo da praia. Ah, ok. Assim, a primeira linha da praia é absurdamente caro. Eu tenho um T0, primeira linha, 600 e 700 euros. Um T0, eu tô falando. Agora, um T2, mais afastado da praia, você consegue 600, 700 euros, mais ou menos nessa faixa. Tá Tá, certo. né? É uma média Comprando. do Porto, talvez um pouco mais caro, inclusive, nesse momento, mas é nessa média, um T2 de 600, 700 euros. Pode E... considerar esse Mas, valor que tá dentro. Você consegue morar ainda num sítio bom, né? Como eles falam por aqui, que você tem acesso a tudo. Então, pode considerar esse valor. 600 e 700 euros está bem localizado. ok, isso é bem importante. Eu estava aqui tentando definir um pouco as regiões. Então, quando a gente fala aí da região do Algarve, que está dentro de Faro, né? Então, nós estamos falando mais ou menos de quais cidades, Michele? A gente tem Faro, né? Central, aí a gente tem Albufeira, Portimão, Lagos, esqueci alguma coisa? Como é que são? Na verdade, assim, a região do Algarve, ela é composta por 16 concelhos, né? 16. São 16 concelhos. Eu moro no concelho de Portimão. Ok, Então, né, essas informações e essa realidade que eu estou passando é de Portimão. Mas tem Faro, tá tem bem. Albufeira, tem Vila Moura, tem Quarteira, tem Lagos, tem.
Sagres, tem, né? Então, assim, Vila do Bispo, né? Que é onde tem Sagres, que é o outro Sim. extremo, não, que vai da Muito divisa com a bonito. Espanha. Tem a divisa da Espanha com a Espanha, e depois a gente tem a outra ponta que é a Sagres, né? A Vila do Bispo. Então, Sim. assim, Portimão fica no meio dessa região do Algarve, é o Conselho de Portimão. E o Conselho de Portimão, que no caso o conselho seria o município, ele é dividido por freguesias. Cada conselho é dividido por freguesias. Sim, Portimão é sim. dividido em Para o pessoal 30 entender, quando a freguesias. gente fala em freguesia, vocês podem comparar com os bairros no Brasil. Isso. Aí dentro do conselho, então, existe 3 freguesias, que são o próprio bairro de Portimão, Alvor e Mexilhoeira. Então, dentro do conselho Ah, de entendi. Portimão. É um Entendi, pouquinho, é entendi. diferente, né? Mas assim, a gente depois vai se adaptando com esses termos. E Portimão também está bem centralizado, né? Porque está próximo de Albufeira, está próximo de Lagos, são regiões bem próximas. Eu não sei de valor, né? De um e de outro, mas eu lembro quando eu estive aí, eu vi que Portimão era bem centralizado, né? Tinha acesso fácil. Portimão, eu diria que no mapa, se você olhar no mapa, Portimão está no meio, né? O Ah, ok. Algarve é dividido em Barlavento e Sotavento, né? Aqui ainda tem essa divisão. Portimão o conselho principal do Barlavento, então ele está bem no centro, ele é responsável por essa área. O que eles fizeram? Com essa divisão, eles colocaram alguns equipamentos essenciais, né? Que nem em Portimão tem um hospital principal, e em Faro, que é a capital do Algarve, que fica no Sotavento, tem outro hospital principal. Então, como os dois estão em extremos, você consegue correr de um lugar para o outro se precisar pedir um socorro. Tem esse suporte. Entendi, entendi. Bom, então vamos lá. Em relação ao transporte, você que está aí em Portimão, sabe se tem um passe mensal? Como é que funciona autocarros? Como é que o pessoal se locomove aí se não tem carro? Carro é muito importante. O que que você acha? Olha, eu até fiz uma cola aqui porque eu não uso muito transporte público. Eu vou contar para vocês como é que foi. Eu fiquei, acho que 14 meses sem carro aqui, né? Então, só Olha para só. se ter uma noção. A nossa ideia não era comprar carro. Então, a gente chegou, não era a nossa prioridade comprar carro. Passou um tempo, eu comprei uma bicicleta para eu poder me deslocar, porque no Algarve são 300 dias de sol por ano. Então, a ideia Que era assim: sonho. vamos nos deslocar a pé para conhecer a cidade e de bicicleta. Aí, claro, em época de inverno, o que que a gente fazia? A gente alugava o carro para poder dar uma passeada, ou, né, nessa época de inverno mais para estar mais aquecido também. Mas a gente conseguiu aguentar 14 meses sem carro. Agora, é claro, o transporte público, ele atende aqui a região, que é uma região pequena, né, Sim, interna. sim. Tem linhas de ônibus, sim, o passe do dia custa 1,50. E aí hoje eu acabei até me informando que existe um passe mensal, sim, que custa 24 euros por mês, e aí você tem um acesso Hum, livre. Isso para um cidadão comum. Agora, as crianças, aí eles têm um diferencial, que eles entram com o recurso da escola, né, que conseguem mais barato. Então, entendi. É isso. Você sabe dizer se esses transportes são bons intercidades ou não? Esse funciona só dentro de Portimão. Se eu precisar ir para Albufeira, por exemplo, eu conseguiria usar esse passe de 24? não, esse de 24 é dentro de Portimão. Para Ah, ok. se deslocar entre concelhos, existe, acho que um passe que eu estava vendo, mas era um passe turístico, que é por 3 dias. Hum, Parece que tem um valor de 30 euros, que também aí você usa ilimitado, né? à Quantas vontade. passagens à vontade. E tem um outro que é de 7 dias, que é 38 euros, se eu não me engano. Entre Entendi. conselhos, você pode fazer esses passeios. Mas aí, assim,
O sistema daí é pelo autocarro, né? Que são os Sim, ônibus os de ônibus. viagem. E assim, eu já usei daqui para Faro e assim foi bem tranquilo, é fácil de pegar, é acessível, é um bom transporte, você vai tranquilo numa boa. Ah, bom saber. Tem uma preocupação a menos para quem pensa nessa região, não precisar se preocupar tanto com o carro, né? Então a E gente já sabe. custa 5,80 a passagem daqui para Faro. Ah, ok, ok. Então seria aí 11,60 e de volta. Isso mesmo. Tá certo. E aí vamos falar um pouquinho, a gente falou da questão de custo de vida, que o mais alto é moradia, e uma das coisas que mais nos interessa, então, é a respeito do custo de vida, que é o que vai nortear toda a migração, todo o planejamento. Então vamos falar um pouquinho dos imóveis aí na cidade. Então, dos imóveis que você observa aí em Portimão, não sei se você teve a oportunidade de observar imóveis em Albufeira ou algum outro concelho, mas você observa que eles são imóveis muito antigos, ou eles são mais novos, são mais remodelados, ou eles estão mais preparados para o frio ou mais para o verão. Olha, aqui, Edilene, tem de tudo. Tem os, tem os bem antigos que não sofreram remodelação. Tem as casas algarvias aqui, que é bem aquela típica, assim, lindinha. Parece uma casa de boneca, assim, pequenininha, toda. Tem as casas que já sofreram as remodelações. E, assim, prédios antigos. E mais na linha da praia vêm os novos empreendimentos, né? Que aí são Ok. construções mais modernas e com tudo mais avançado. Então, você consegue distinguir isso. Mas o que eu falei é assim, o valor do imóvel aqui, ele tem uma diferença grande de preço em relação à posição, né? Primeira da linha da praia é sempre muito caro. Não Aí você importa se ele é vem. novo, se ele é antigo, se ele é remodelado ou não. Exatamente. Exatamente. Claro, vai ter uma diferença entre um imóvel remodelado e um imóvel antigo, mas assim, ele vai ser alto, o custo vai ser alto, né? Não dá para imaginar, eu vou pegar um antigo e vai ser barato na beira da praia. Não vai ser caro mesmo. Aí a segunda linha ele vem descendo. Quanto mais você vem se afastando da praia, mais o valor vem caindo. E os imóveis Entendi. remodelados, eles estão em alta, sim. Muita gente que tem apartamento antigo, os investidores, eles compram, né, e mandam remodelar e conseguem um valor bem legal sobre o imóvel. Ah, isso é bem interessante. E o preparo? Porque assim, como aí tem mais calor do que o resto do país, eu costumo dizer que Portugal não é um país bem preparado nem para o inverno, nem para o verão, porque ele não tem os apartamentos todos prontos, aquecidos para o inverno, e no verão a gente passa muito calor, pelo menos eu que estou aqui no Porto e outras regiões que eu conheço, a gente passa muito calor no verão, porque também não tem ar-condicionado por aí. Como é que você percebe isso aí no Algarve e nos imóveis? A mesma coisa. Agora, agora aqui a gente passa mais calor do que frio, eu diria assim, Ok. né? Porque são mais dias de calor do que frio, mas você consegue adaptar. Eu vejo assim, a maioria dos apartamentos que eu visito, mesmo os mais antigos, é comum você encontrar vidros, os duplos, sabe? Então já tem esse cuidado. Também aqui é exigido a certificação energética. Nenhum imóvel pode Sim. ser comercializado se não tiver essa certificação. Então, assim, já tem um pouco esse cuidado a mais. Mas, assim, para o preparo do frio, eu pouco vi imóveis aqui, assim, com calefação, com esse cuidado. Eu vejo muito mais com ar-condicionado, Ah, mais ok. para o verão. Ele está sendo, assim, mais preparado para o verão do que para o inverno. Ah, imagino que sim, né? E uma das coisas que você respondeu, que estava aqui na minha lista, era falando de quanto tem de sol, né? Então você já nos fez a maior inveja do mundo, dizendo que vocês têm sol 300 dias por ano.
Como pode isso, Brasil? 300 dias por ano com sol. E então o inverno aí é 2 meses e olha lá, é tipo dezembro e janeiro. Né, na verdade, é dezembro, janeiro e fevereiro, né? Ah, Então, ok. são os 3 meses mesmo. Só que, assim, ainda tem dias em dezembro que você não tem aquele, né? Agora a gente está em novembro e ainda tem dias que tem sol, que a temperatura tá boa, que tá agradável. Então, eles têm esse slogan de 300 dias de sol por ano, sabe? Eu nunca fiz É, essa porque eu contagem. imagino. Aham. Que eu tô aqui há É, porque um ano e meio. não, e deve ser tranquilo, do tipo, em dezembro você vê um dia claro, com céu azul, né? Que é muito É, difícil você ver aqui para o norte, mas que aí deve ser muito mais comum. E aí, mesmo que esteja frio, a gente vai ver sol. eu diria para você que a minha contagem é mais dos 65 dias, né? Tirando os 300 que são inverno, porque eu penso, bom, um a menos, então vai ser um dia a menos de frio aqui. A minha contagem é o inverso aqui. É o inverso, né? Tá certa, que é isso que é o importante. É, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho? Então, que é o que interessa também para a maioria das pessoas que me procuram, né? Para saber sobre as regiões, as videoconferências que eu realizo com as pessoas, e aí elas querem saber como é que é trabalho, tem comércio, tem indústria, tem prestação de serviço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que essas ofertas, quais são as maiores ofertas de trabalho, o que que você acha que tem menos. Vamos falar um pouquinho disso? Como todo lugar lindo, maravilhoso, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Eu diria assim. Claro. Sempre vai ter isso. E acho que o nosso calcanhar de Aquiles aqui no Algarve é o trabalho. Ah, Então, ok. assim, é um fator bem importante para quem vem para cá, ou para quem até me escreve, né, e pergunta, olha, eu vou, mas eu preciso trabalhar. Então, tem que ter um certo cuidado, porque o trabalho aqui ele é voltado mesmo para o turismo, sabe? Então, Ok, é ok. restauração, hotelaria. Não que não haja outras ofertas no comércio, no serviço local, mas assim, a grande demanda é voltada para o turismo. Entendi. Então, esse É é o o que nosso, todo mundo já imagina, né? E é a aí nossa, acaba sendo a uma nossa região. dificuldade. Cortou um pouquinho o seu áudio para mim, Michele. A nossa dificuldade aqui é em relação ao emprego mesmo, sabe? Eu vejo que, assim, estamos, né? Claro, o mundo inteiro está vivendo um momento diferente e complicado, Claro. mas a gente até está numa campanha, eu vejo que, assim, ajude o comércio local, ajude o café da esquina, vamos ajudar a loja, porque está sendo frequente a gente saber de pessoas de comércio que está se fechando e de pessoas que estão voltando porque é muito difícil uma região que vive do turismo, né, tá vivendo exatamente isso que é a questão do isolamento social. Não tem como um bar, uma lanchonete, um café, um restaurante sobreviver. Se não tem pessoas, se não tem movimento, é muito É. difícil. Não, não, com certeza, com certeza. É, a gente percebe isso, na verdade, em Portugal todo, pessoal, porque assim, Portugal em geral é um país turístico. Então, todo país que vive mais do turismo, ele está sofrendo muito com a pandemia. Então, você pega aqui o Porto, que também é um local totalmente turístico, vazio, com diversas lojas, comércios, restaurantes, bares, todos fechados, né? Muitos fecharam. Alguns reabriram no verão, o verão ficamos bem, né? Deu uma respirada. Não posso dizer que tenha sido semelhante ao verão anterior, que eu já estava vivendo aqui, mas conseguiu dar uma respirada. Mas aí entra agora o frio, o outono, ele já cai um pouco esse turismo, já não é igual no verão. E agora está ainda pior. Então, uma das coisas que eu falo para todo mundo é: precisa se preparar, porque o país está vivendo um momento de crise.
Se já era difícil ter emprego, porque o que você está falando de emprego, Michele, é uma coisa que eu falo sempre. Se tem duas áreas críticas em Portugal, é emprego e imóvel. Então, assim, tem pouco emprego, os empregos que tem pagam bem pouco, porque a média salarial é de um salário mínimo, e os imóveis têm pouca oferta, muita procura, e por isso sobe muito, e é muito comum você morar num T2 que custe um salário mínimo. Então, assim, você ganha um salário mínimo e paga um salário mínimo de renda. Então, são duas áreas críticas. E aí as regiões que vivem basicamente do turismo, né, que principalmente do turismo, como é a região do Algarve, certamente vai ter um impacto maior. Então, vai sofrer um pouco mais. Agora me diz, fábricas, essas coisas não é comum ter por aí, que é uma das Olha, áreas que. eu particularmente desconheço empregos nessas áreas, assim. Como eu estou mais voltada para a área também dos imóveis e tenho mais contato com a Claro, claro. restauração e do comércio, é o que eu mais sei de procura, né? E de oferta e procura que acaba acontecendo. Mas, assim, eu lembro que até um tempo atrás era comum a gente olhar nas montras, né? Que aqui são as vitrines, As vitrines. as vitrines são as montras aqui, procura-se ou oferece vaga. Então, você ia no shopping, você conseguia até identificar outras ofertas de trabalho. Agora eu vejo assim, primeiro porque agora a gente está, né, com essa restrição, não pode sair quase. Então, as ofertas que eu conheço, que eu saiba, são cada vez menores. Não tem muito jeito. Então é isso. Vamos passar para um próximo tópico aqui, para a gente falar um pouquinho sobre os comércios. Eu queria que você falasse assim: olha, eu moro em Portimão e sinto falta porque não tem um grande mercado, ou não tem um grande shopping, ou não tem um grande hospital. Se você sabe que próximo, quem mora em Albufeira, em Lagos, se sente falta desse tipo de coisa, ou se é uma região completa. Tem comércio, tem shoppings, tem lojas grandes, mercados grandes. Como é que é isso? Eu até listei aqui porque eu não sinto falta de nenhum comércio aqui, sabe? Eu acho que Portimão é bem servido de mercados. A gente tem mercados, Aldi, Lidl, Continente, Pingo Doce, Intermarché, é, mercado inglês. Então, Pingo assim, doce, mercado, né? Assim, você escolhe qual mercado que você quer ir. Tem desde o pequeno até o grande. Shopping, a gente tem dois, que a gente pode considerar dois shoppings. Tem o Aqua, que é o maior, é o mais completo. Tem diversas lojas de boas marcas, tem uma boa praça de alimentação e também tem um centro comercial do Continente, que tem um continente grande dentro desse centro e assim, que também é um shopping que tem mais lojas e praça de alimentação, tem salas de cinema. Então, assim, eu não sinto falta, sabe? Assim, tem alguma coisa que você queira encontrar? Só quando é uma coisa muito específica, assim, tá. não encontrar, eu quero um creme, não sei o que, na loja tal, não tem, sabe? Mas fora isso, eu acho que a gente é muito bem servido aqui, tanto na parte do comércio, como na parte de saúde, a gente também tem hospital 24 horas, tem o centro de saúde, tem maternidade. Então, eu não vejo assim, eu tenho que me deslocar para ir em tal lugar. O que eu sinto falta aqui, a gente não tem uma IKEA, a gente tem que ir para Ah, né, para feira para poder fazer assim, o que não é nem ruim, senão a gente acaba consumindo mais. Mas assim, você encontra lojas de decoração no shopping, na rua, né? Tem uma outra loja na Rentel Portimão ali. Então, você é bem servida. Tem redes de McDonald's, Burger King, esses lanches você encontra rápido também. Tem o nacional aqui de Portugal, que é o Burger Ranch, que tem aqui. Fora isso, você encontra tudo no shopping.
Acho que é bem completa. tranquilo. E tem uma IKEA, então, em Albufeira. Eu não fica bem em Albufeira, fica, acho que é na Guia que a gente chama. Então, um pouquinho mais Né? para Mas frente. tem uma perto. É Tem. tranquilo de chegar. Não é longe, assim, dá, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, você tá lá, sabe? Então, para poder comprar, Ah, né? É a loja que a gente recorre quando você chega aqui e precisa mobilar a sua casa, é para onde você corre, que o teu orçamento, né, permite. Vamos lá e vamos comprar. você encontra de todos os preços também, né? Eu costumo dizer que a vantagem é que tem de todos os gostos e de todos os preços. Exatamente. É, Então, pelo que eu anotei aqui, se você tinha uma cidade grande mais próxima, né? Então, às vezes a gente fala assim: ah, eu tô aqui, preciso comprar alguma coisa, vou para outra cidade. Não me parece que você tem muito essa sensação, mas algo muito diferente. Se você precisasse encontrar, talvez você encontrasse em qual cidade próxima que fosse um pouco maior. Albufeira, tem o shopping da Guia, que é um shopping grande. A gente recorre Ah, pra ok. lá, né? Eu acho que é o maior shopping do Algarve aqui, a gente vai para lá. Vila Moura é uma cidade que também você pode recorrer. E Faro, se precisar alguma Ok. coisa. Faro, por ser capital e por, né, você também pode recorrer a algumas coisas lá, mas assim, eu nunca tive que ir para Faro para, a não ser por questões de consulado, parte mais Ah, burocrática, recorrer a Faro. sim, sim. Mas para comprar algum objeto, alguma coisa assim, não. Lembrando para o pessoal que Faro tem até aeroporto. É, Então, é exatamente. uma É só, cidade que comporta bastante coisa. é só uma pena que o aeroporto não vai, né? É só dentro aqui da Europa, né? Não faz, Sim, não vai sim. para o Brasil. Então, Mas foi boa essa sua colocação de que ela faz só dentro da Europa, porque era uma outra coisa que eu queria falar com você. Então, assim, você percebe um número grande Eu sei que essa região tem muito imigrante europeu, né? Hoje a gente anda por Portugal e é muito difícil não esbarrar em brasileiro em qualquer esquina. Então, a gente cruza muito aqui no Porto, eu soube que em Lisboa também, então a gente tem uma quantidade grande de brasileiros hoje. Mas aí, você acha que você cruza mais com brasileiros ou você acha que tem muito mais imigrante europeu? puxa, depende do período, né? Porque assim, Ah, o que que acontece? Tem ainda imigrante europeu que mora aqui, mas que não fica aqui, que vai para outro lugar, né? Porque a gente, nessa época, a gente encontra muita casa fechada aqui. Sabe? Muita gente que tem casa na ok. França. Ah, eu fico no Algarve só no verão. Depois daqui eu volto para França, eu vou para Inglaterra, eu vou para, sabe, para outro país. Então, assim, aqui a gente vai esbarrando conforme o período, né? Ah, é verão? Verão você sai na rua, você escuta 3, 4 idiomas assim, andando na mesma quadra. É, né? É diferente. Ah, passou, vem mais para o inverno. Aí você encontra mais português, mas você encontra ucraniano, italiano, francês, O tem de tudo. espanhol, né? Pela Espanhol. proximidade. Mas você Eu te sabe que pergunto por quê? eu até achei que eu fosse encontrar mais espanhol aqui. Mas assim, no dia a dia eu não encontro muito espanhol, não. É mais específico encontrar espanhol. Olha só, e tá tão Uhum. pertinho, né? Eu encontro Quando. mais francês do que espanhol. Ok. Quando estivemos aí, né, nas férias de verão, o camping em que ficamos tinha muito espanhol, muito, 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 muito. Era o idioma que a gente mais ouvia. Depois era francês. É. Agora, brasileiros, eu acho que éramos os únicos na época. Não lembro de ter cruzado com outros brasileiros. Mas, e eu te perguntei também, porque por conta do Brexit, né? Eu soube que tem muito inglês vindo para Portugal e muitos deles
optam pelo Algarve, né? É. Então tem muita gente tentando se estabelecer, tirar uma permissão de residência para europeu. Porque assim, como a Europa eu acho que por conta do frio, né? Então, se é para sair de um país frio e ir para outro, é melhor optar pelo que tem sol. Então, acho que esse deve ser um pensamento. E como muita Mas gente está eu, em teletrabalho hoje, né? mas eu também entendi por que que eles vêm para cá, não esse ano, né? Eu tô falando no caso do ano passado. Porque mesmo no inverno a gente encontrava muito inglês aqui. Porque assim, o nosso Hum, inverno aqui é 8 graus, gente. O que que é 8 ok. graus para quem pega a temperatura negativa? Então, para eles, 8 graus é engraçado, você está todo encasacado, eles ainda estão de manga curta, né? Eles não sentem o nosso frio aqui, né? Então, para eles, 8 graus não é o inverno. A gente que está reclamando. Então, assim, é muito engraçado isso. E o Algarve sofreu muito. Quando fechou o corredor aéreo com a Inglaterra, foi um baque, assim, porque Imagino. o Alvor mesmo é um lugar que, assim, você anda, você só encontra inglês, né? Só se Ok. fala inglês. E muitas partes aqui também, né? Praia de Carvoeiro, Ferragudo, você vai, assim, é uma colônia muito grande, uma vila muito grande inglesa que você encontra ali. Ah, ok, ok. Porque o pessoal tem me procurado e falando do Brexit, que é permissão de residência, que quer vir para Portugal. E aí eu fico pensando, né? Eu falo, nossa, gente, eles gostam mesmo muito. Então, tá aí uma explicação. Já tem uma colônia grande e é muito engraçado isso mesmo, mas a gente percebe até aqui no Porto. Então, às vezes a gente está tudo cheio de roupa, tá aquele Uhum. vento e a gente já coloca uma blusinha, não sei o quê, e eles estão lá de shorts, camiseta. Aí eu falo, mas gente, já esfriou. Para eles não, para quem é o português, não, para eles não, para eles tá um clima super ameno, né? E nós brasileiros já estamos aqui, tudo cheio de blusinha, tal. Então, isso é realmente muito comum. Michele, pelo que você está me falando, você não vê vantagens de estar próximo da Espanha, né? Não fez diferença para você, não é uma região que você pensa ou que você frequentaria. O que você acha disso? Olha, para mim eu ainda não tive vantagem, porque eu estou há um ano e meio aqui, né? Esse ano que eu imaginei que eu fosse curtir, poder ir para Sevilha, porque eu estou a 2 horas e meia de Sevilha. Então, Olha só. assim, a gente já tinha feito vários planos para ir para Sevilha, mas cada vez que pensava em ir acontecia alguma coisa. Não, agora está fechado. Não, agora não é o momento. Não, agora não dá. Não, agora. Então, assim, eu vejo vantagem porque assim. Quando você até perguntou de alguns produtos, eu vejo que muita gente compra as coisas da Amazon da Espanha e a entrega Isso, assim. Você compra, leva 2 dias, o produto chega na tua casa. Então, tem uma facilidade, claro, não só isso. Você consegue atravessar a fronteira, como eu falei, de carro, 2 horas e meia você está na Espanha e consegue aproveitar tudo lá. Mas eu, particularmente, ainda não tive esse prazer, esse gostinho de ir passear lá. Mas entendi. todo mundo que mora aqui fala a mesma coisa. Não, vou passear, quero ir passear e aproveita. Agora mesmo que vai vir essa época de inverno, a gente não vai poder sair, mas 2 lugares né, vou para a Serra da Estrela, aqui em Portugal, né, que é mais próximo de Sim, você para ver neve ou a gente vai para Espanha. Então eu estou mais perto até da Espanha do que de Lisboa, e do que da Serra, né? do que da Serra, É exatamente. verdade, é verdade. A gente só precisa esperar que a pandemia passe. Essa é a nossa realidade, que essa vacina venha, né, e que as fronteiras abram, porque é isso que a gente precisa. Eu queria, antes da gente começar a responder o pessoal e abrir um pouco mais, eu queria saber de você, por morar numa cidade turística, se você, nesse um ano e meio, você já se sente uma moradora ou você anda por aí se sentindo um turista ainda? Que sensação você tem?
de morar Porque assim, eu moro no Porto, é muito turístico, e quando eu tô andando no centro do Porto, eu pareço turista. Talvez eu não. Eu moro no Porto Distrito, né? Mas no Concelho de Vila Nova de Gaia. Eu já ando aqui em Gaia com uma sensação um pouco mais de moradora. Mas quando eu estou no centro do Porto, quando eu estou ali próximo da Dom Luiz, ainda aqui de Gaia, o meu olhar turístico, esse meu encantamento pela cidade, ele não passou em 2 anos aqui. E eu queria saber de você, porque você está aí muito próximo daquilo que é turístico boa parte do tempo. Como que é essa sensação para você? Você já se sente uma moradora? Você fala, não, eu ando aqui e ainda acho que eu estou fazendo turismo. Não, eu me sinto moradora, mas eu ainda tenho aquela sensação de turista, sabe? Aquele encantamento de ir nos lugares e ainda ficar deslumbrada com as praias, com as falésias. Assim, eu curto muito isso ainda, então, mas assim, eu já sinto isso como pertencente. Então, eu já falo assim, nossa, mesmo, o nosso lugar, onde nós moramos, assim, já sinto que é a nossa casa, é o nosso espaço. Mas assim, o encantamento não passou. Tanto é que eu acho que eu sou a maior divulgadora do Algarve, gosto muito. Falo para todos os meus amigos, não, aqui é muito legal, aqui é muito bacana e tal. Então, assim, cultivo muito isso, porque a gente tinha muito essa vontade de viver próximo do mar, da praia, curtir tudo isso. Então, para nós estarmos aqui hoje, assim, é uma realização de um sonho, de um planejamento que a gente fez, uma mudança toda de vida, tudo que a gente deixou para trás, um recomeço. Então, assim, foi muito planejado, foi muito pensado, decidido, sabe? Mas, assim, foi muito duro, né? Como uma vida, qualquer imigrante, né? Nós, Claro. você, eu, todo mundo que vem para cá abre mão de uma vida toda para trás. Mas é fruto de muito trabalho, de muito planejamento. E assim, eu vim justamente para o lugar que eu queria vir, para onde estaria, assim, o estilo de vida que eu sempre quis ter. Então, eu tenho esse encantamento ainda comigo. Ah, muito bem, tem que manter, né? Que eu digo sempre, eu não quero perder o meu olhar turístico nunca. E digo mais, se eu morasse aí, meus seguidores iam estar lascados, porque eles iam ver praia e stories o tempo todo. É que nessa pandemia eles deram muita sorte. E eu parei de mostrar Dom Luiz e o Douro com tanta frequência, mas eu volto. Deixa a pandemia passar que você vai ver. Porque eu adoro passar filmando aquilo. Adoro. Seja andando, seja do metro, eu adoro. Adoro fazer isso. Eu acho que é bonito, a gente mostra mesmo para o mundo. E não quero perder jamais esse olhar. E eu acho que Portugal tem muitas, muitas cidades bonitas, tem muita coisa turística, muita coisa que nos encanta, né? Então, levar isso para o mundo eu acho muito bacana. E até por gratidão, né? Nós vivemos aqui, então quem vive aqui, quem está feliz, quem está bem, quem gosta da escolha, quem percebe que fez a escolha certa, né? Porque tem de tudo. Então, assim, quem vive bem, quem percebe isso, quem viu que fez a escolha certa e que achou o lugar certo, eu acho mais é que tem que mostrar mesmo. E que tem que estar sempre nessa divulgação, fazendo quando é possível. Eu acho que só tem que a gente sempre fazer um paralelo, né? Porque às vezes a gente mostra, que nem eu divulgo bastante praia, né? Os lugares são lindos e tudo, mas assim, é lindo, é encantador, mas assim, não é fácil, né? Não é fácil porque não Exato. é fácil ser imigrante num outro país. Foi um país que abriu as portas para a gente, recebeu a gente super bem, né? É país irmão e proximidade da língua, tem tudo isso, mas não que a gente não encontre dificuldade. Dificuldades Ah, todo dia é uma dificuldade, alguma coisa, né? Então, tem que fazer às vezes esse paralelo, porque assim, como você mesmo falou, encontrar um lugar certo e tal, mas a gente sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter desafio. Isso tem que considerar, porque faz parte. não, é isso mesmo. Então, assim, e é uma coisa que eu falo sempre. Então, tem essas coisas críticas que eu falei, que é emprego e imóvel. Então, o custo É, de vida não bate.
porque a gente ganha e paga conta, então você tem que ficar muito atento com isso. Quem vive um pouco melhor aqui tem renda do Brasil, ou pelo menos complementa a renda mensal com renda do Brasil, pelo menos logo que chega, exceto algumas áreas, como tecnologia, quem é desenvolvedor, esses acabam conseguindo um mercado um pouco melhor. Mas, do contrário, vai ter bastante dificuldade. E, querendo ou não, somos estrangeiros. As vagas de trabalho, elas nunca serão primeiro nossas, né? Então, e isso É. é geral, isso é geral. Então, eu percebo que isso é no Algarve, isso é aqui no Porto, isso vai ser em Lisboa, isso vai ser em Bragança. Então, a gente tem que sempre lembrar que somos estrangeiros, que teremos mais dificuldades que os portugueses e até do que os europeus, e que temos que estar muito certos disso. E é por isso que a reserva financeira tem que ser muito importante, Assim, porque eu tô até vendo, né, que estão perguntando, mas só tem pontos positivos? Não, tem pontos negativos. e Esses são os nossos muitos. pontos negativos, né, que é o que a gente trabalha todos os dias. É a nossa renda, você ganha, não ganha muito, você tem que fazer manobra com o teu dinheiro, né, tem que fazer o seu dinheiro render aqui. A questão do emprego não tem a demanda, né, que todo mundo imagina que tem. É exatamente isso como você falou, assim, a gente sempre se coloca na posição de imigrante, porque a gente, né, é imigrante, É assim, imigrante. né, caso tem preconceito, tem preconceito, sim, né? Não é de toda a parte, mas a gente encontra, né? Como eu acho que encontra em qualquer lugar do mundo, você encontra. Então, assim, tem todo o teu planejamento emocional que você tem que estar bem, porque você está distante. Então, eu acho que assim que ser imigrante é uma luta. Só que assim, é você estar Constante. disposto a lutar, né? Porque você vai encontrar desafios, sim. Seja no Algarve, que é um lugar lindo, seja no Porto, que também é um lugar lindo dentro da sua infraestrutura e que tem muito mais oferta de trabalho, que é a nossa dificuldade aqui, né? Então, assim, vai ser Portugal toda. Estão É perguntando isso se eu aí, é validei isso o aí. meu estudo. É. Vamos dar uma olhada nas perguntinhas para cima e depois a gente vem para as últimas. Eu tenho aqui o pai oficial me dando um help Ah, eu tenho e anotado. fala aí, Paulo, quais são Tem uma as. pergunta como é de Lisboa para Algarve. Se tem comboio ou não Ah, tem. ok, Michele, tem uma pessoa É. perguntando se tem comboio do Algarve para Lisboa e quanto tempo seria esse deslocamento. Tem de Portimão. Eu vou sempre falar de Portimão. Portimão tem comboio, sim, tem comboio para Faro, tem comboio para Lisboa. O tempo de comboio, Ah, eu não fui de comboio, então eu não sei, não sei precisar mais ou menos. Mas deve ser próximo de 4 horas, 5 horas. De autocarro é mais ou menos isso. 4 horas eu já fiz Portimão-Lisboa. E o custo da passagem de autocarro é 19 euros, que eu paro na ok. Sete Rios. Eu sempre saio de Portimão e vou para Lisboa, paro em Sete Rios, na estação de Sete Ah, adorei a Rios. informação. Eu não sabia que tinha comboio. Muito Uhum. bem, muito bem. Paulo, o que que nós temos mais aí? Agora tem uma que é mais para ela, se ela validou o curso, Ah, se então, validei por ela. um pouco antes aí de falar da validação, alguém falou sobre preconceito, não Sim. foi, Paulo? Pontos negativos, pontos positivos, preconceito. Então, a gente já falou um pouco dos pontos negativos e alguém tinha falado sobre preconceito. E assim, eu não posso dizer que eu já sofri preconceito, a não ser a Michelle. Eu costumo dizer que, assim, se sofri preconceito, não reparei. E eu, sinceramente, não me importo com isso. Eu acho que isso está mais na nossa cabeça do que na mente do outro, porque eles têm uma forma diferente de lidar, uma forma diferente de falar, e a gente pode se doer e achar que é um preconceito, que no fundo é uma coisa natural. Então, se eu já sofri preconceito, eu não sei. E a pessoa deve ter ficado frustrada se ela tentou me ferir de alguma forma, porque isso não vai mexer comigo. Mexeria comigo se tivesse afetado os meus filhos e eles
nunca reclamaram de nada na escola, com amigos, muito pelo contrário, são sempre muito bem-vindos na casa dos portugueses, os professores são sempre muito carinhosos, elogiam muito, então eu posso dizer que esse tipo de problema eu não tenho. Michele, você já sofreu algum preconceito? Ou Não, percebeu? eu particularmente não. Pelo contrário, eu tento até me policiar um pouco, porque eu sou sempre muito simpática, dou muita risada, e eu vejo que eles já não são assim, eles já estão mais reservados, né? Então, quando eu vejo que está num ambiente mais de português, eu tento dar uma controladinha assim. Mas também eu já aprendi a lidar com eles. E assim, eu vejo que é uma diferença de cultura nossa e da deles. Então, mesmo quando eu sinto um pouco de rispidez, assim, no falar, né, ou às vezes no gestual, é assim, eu já vi que é o jeito deles. E a gente que está aqui, então a gente que tem que aprender a lidar com eles e aceitar, Perfeito. sabe? Então, assim, é uma situação que eu já coloquei para mim, assim. Mas, claro, já vi várias pessoas reclamando e tal, mas eu vejo que é mais assim da maneira de falar, sabe? Que às vezes parece que eles estão falando entre eles, que eles estão brigando, né? Mas é a maneira deles. Uma pessoa perguntou se você validou o seu diploma, que foi uma questão que nós conversamos hoje, inclusive, né? Falando sobre o É, reconhecimento de grau. eu tô até com uma pergunta de uma arquiteta também, que acho que ela perguntou aqui. Eu cheguei a dar entrada na Universidade do Porto do meu diploma, só que ainda está em processo por conta da pandemia. Então, assim, ele está há 10 meses nesse processo, eu não tive a resposta ainda. Então, eu não consigo assinar nenhum projeto ainda como arquiteta aqui, não, porque eu não tenho essa validação. E essa pessoa também tinha me perguntado a respeito de campo de trabalho para arquiteta. Em Portimão é bem fraco. O Algarve, né? Não posso falar do Algarve todo, mas em Portimão, assim, as ofertas para arquiteto, assim, acho que eu vi uma ou duas desde que eu cheguei aqui. E você acha que, de repente, trabalhar por conta seria melhor para um arquiteto, em vez de procurar um trabalho? Você acha que teria campos se você resolvesse trabalhar por conta? Eu sempre trabalhei por conta, mesmo no Brasil, para arquitetura, eu sempre trabalhei. Comecei a carreira trabalhando em escritório e depois fui trabalhar como autônoma e cheguei aqui com o pensamento para autônoma e agora, mais do que nunca, é você ser autônoma e trabalhar online. É assim, para resolver o É problema do isso. emprego no Algarve migre para o online, porque senão não vai ter como sobreviver. É isso aí. Paulo, tem mais alguma pergunta? Então, nós não temos perguntas, mas eu tenho aqui um pessoal falando, né? Que adora Eu poder tenho. curtir com a gente. Você anotou Eu tenho, alguma coisa aí? eu tenho essa questão da validação do diploma, que então foi que eu falei. Também me perguntaram se no Algarve só tem gente idosa. Não, tem gente nova também, tá? Tem gente nova Ok. também. E a receptividade aqui com os brasileiros, como é que foi? Olha, Portugal é o país irmão. Eu digo que Portugal é a nossa porta de entrada na Europa. E eles recebem bem a gente, né? Assim, como eu falei, é a maneira deles, do jeito deles, mas eles recebem bem a gente. Então, eu não tenho o que reclamar daqui, não. Outras profissões, né, que me perguntaram de advogado, engenheiro, eu acho que dá para ficar uma coisa clara, assim, eu tenho recebido bastante comentário a respeito disso. Às vezes o pessoal está no Brasil, eles têm uma noção de que se eu sou engenheiro no Brasil, eu vou vir para Portugal e vou atuar como engenheiro. Então eu digo que para chegar, né, aqui, para você atuar na tua profissão de formação, ou você já tenta pedir essa equivalência lá do Brasil, né? Ou você vai chegar aqui e vai ter que se sujeitar. Se precisar trabalhar para outros, né? Vai ter que trabalhar em outros lugares e Com pedindo certeza. a validação do seu diploma, né? Porque não é um processo fácil. E assim, mas o meu amigo conseguiu, mas não sei quem não conseguiu. Então eu vejo que eu escuto vários profissionais de áreas distintas e vejo que cada caso é um caso, né? Então.
É complicado. Perfeito, perfeito. Porque essa questão da validação ela é muito complexa, né? Então, algumas áreas a gente está tendo muita dificuldade de reconhecer. Tem profissões que têm acordo entre as ordens, como são os advogados, então a Ordem de Portugal tem um acordo com a Ordem do Brasil. Isso não significa que o nosso curso de direito, como o meu, esteja reconhecido aqui em Portugal. Isso significa apenas que as ordens fizeram um acordo entre elas e existe uma reciprocidade. O advogado brasileiro pode advogar em Portugal se preencher alguns requisitos perante a ordem, e o advogado português pode advogar no Brasil se também preencher alguns requisitos com a ordem do Brasil. A mesma coisa acontece com o engenheiro. Para as outras áreas, nem sempre você fazer o reconhecimento de grau da sua profissão significa que você vai poder atuar na sua profissão. Então, isso é muito importante estar ciente. Ah, eu entrei com o meu pedido de equivalência, a hora que ele sair, eu já vou, como o caso da Michelle, por exemplo. Eu sou arquiteta, entrei com o meu pedido de equivalência, saiu, eu viro arquiteta. Não, saiu, ela tem que se inscrever na ordem dos arquitetos. Então, se quando você pede o reconhecimento de grau pensando em trabalhar, primeiro você tem que ver o que a ordem da sua profissão exige. Porque tem 3 tipos de reconhecimento de grau. Então, aí é um processo que eu tenho feito de análise de documentos separadamente. Antes de dar entrada, a gente faz uma análise. Vê o que pode, o que não pode, se tem condições, se o curso é muito parecido, se não é. Então, isso é muito complicado. A gente tem que pensar primeiro no que seu conselho, que a ordem aqui em Portugal exige, antes de falar disso. É. Vamos lá, Michelle. O que funciona para um não funciona para outro, né? Eu vejo assim também. Muito bem. Até porque 2019 teve uma alteração muito grande na regra de equivalência. Então é fácil falar, imagina, meu amigo mora aí há 4 anos e fez o dele. Ok, a lei de 2009 mudou muito, 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 muito. Só a universidade pública pode fazer agora. Quando eram as particulares era muito mais fácil. Os arquitetos sofreram isso porque a gente tinha esse acordo que valia até 2019. Daí a ordem rompeu. Isso. E aí a gente teve Exatamente, arquitetos sim. Então, por isso que tá bem difícil, porque eu também já conheço arquitetos brasileiros que estão aqui, estão atuando, mas porque pegaram do processo antigo. Ou mesmo quem já conseguiu, que já pediu do Brasil, ou que, né, assim, pediu para outra universidade. Então, eu vejo assim que cada profissional que eu vou conversando é uma história e é uma situação. E é delicado isso, é bem delicado mesmo. Outra pergunta que eu tenho Exatamente. aqui é assim, o Algarve é conhecido como os lugares preferidos dos aposentados, né? Daí eu tenho uma pergunta que a pessoa vai se aposentar e vai vir morar para cá sozinha, se é tranquilo. Olha, aqui é muito tranquilo, né? É muito tranquilo de se andar, de se viver. Então você pode vir tranquilo, morar sozinha, aqui é numa boa, assim. Claro, Bora não que fazer não o visto de rendas próprias. Claro que não que não acontece, acontece pequenos furtos, né? Mas assim, eu vejo que a gente tem uma segurança. Que nem eu morei no Rio de Janeiro, quando eu cheguei aqui eu senti uma grande diferença. Então, a gente sente isso na pele. Que mais? Me perguntaram das comunidades. Se eu curto comunidade brasileira, eu gosto de todas as comunidades, né? Eu penso assim, se você está em Roma, viva como romano. Mas assim, eu acho que a gente Boa. tem que aprender muito da cultura deles. Eles estão aqui para ensinar a gente, eles têm essa boa vontade. Então, assim, sempre que eu posso, eu participo de comunidade portuguesa, mesmo da brasileira, tenho muitos amigos brasileiros, mas eu não tenho realmente queixa, sabe? Eu fui muito bem acolhida. Minha primeira amiga que eu fiz aqui no Algarve foi uma portuguesa, que, nossa, e até hoje. Então, assim, eu não tenho o que falar deles. Eu acho que a gente que tem que entender e aprender a lidar com eles. Acho que as Perfeito. minhas perguntas eram isso, eram mais a questão de emprego também, né, que a gente já acabou falando, Sim. da situação principalmente delicada que o Algarve vive, por conta do turismo. A gente está muito amarrado a um setor só, né, que é a parte aqui em função disso agora, e vamos ver o que vem pela frente aí agora com essas, né? Hoje a gente já soube que Portimão entrou na lista
dos conselhos de alto Ah, risco, que não estava, entrou? entrou. Aumentou, Ok. era 121 conselhos, passaram, acho que era 121, passaram para Era 191. 121. Foi para Ah, já foi para 191. 190? Eu não vi isso hoje, olha só. Foi Então a gente agora, estava com mais ou menos, era mais ou menos um terço dos conselhos do país. Então, se chegar a quase 200, a gente está falando aí em quase dois terços do é, país com restrições. a gente estava segurando porque o Algarve tinha um único conselho que estava nessa lista. Agora não, agora Ah, já aumentou mais conselhos, entendi. então. Mas assim, eu vejo um apoio muito grande aqui pela região do Algarve, sabe? No verão mesmo, o presidente veio aqui várias vezes e fazia campanhas, colocava vamos puxar pelo Algarve. Então, assim, eu vejo que eu me identifico muito com isso, porque eu acho que é um povo muito solidário, sabe? Eu vejo outros Sim, perfis, que nem, acho que foi ontem, anteontem, a Jorge, ela lançou uma campanha da gente ajudar o pequeno comércio, de você mandar. Então, gente, eu acho isso tão legal, né? Porque assim, eu é tô no isso aí. sul e você tá no norte, mas eu posso indicar o teu comércio aí. Ó, gente, eu tenho uma amiga que vende sabonete aí, compra dela, ajuda dela, não vai, né? Eu acho que é um momento de se ajudar. E vejo isso muito forte aqui, sabe, em Portugal. Muito legal mesmo. Não, é um momento bacana. Pessoal, a gente chegou em 1 hora de live. A meta é não ultrapassar isso para não ficar cansativo, para também ficar salvo lá no vídeo. Então, assim, acho que foi um bate-papo muito gostoso. Eu fiquei aqui só com um gostinho de quero mais, quero voltar para o Algarve, quero voltar. Quero passar o Réveillon no Algarve, Michele. Déia, isso é para você, ó. Eu sempre vejo alguém batendo palminha e eu lembro da Déia. Eu quero sim, eu quero que vocês venham para cá, eu quero que vocês conheçam aqui. Agora, sim, eu acho que se eu pudesse, eu não fiz isso e sempre dou, né, essa dica. Quem pode, antes de migrar, faz um período de férias para ver se vai se adaptar, para ver se vai gostar, se vale a pena. Porque é difícil, migrar é muito difícil, gente. Quando você tem planejamento, quando você tem tudo pensado, redondo, ainda assim é difícil. Então, se puder, faz esse período, né? Tira umas Vale férias, a pena. vem, vale a pena. Eu também não fiz, eu também não fiz, mas noto uma grande diferença nos clientes que eu atendo, aqueles que já vieram a passeio e aqueles que não vieram. Porque quem veio a passeio já tem uma ideia de que cidade gostou mais, do que prefere, do que não prefere. Aquele que nunca veio, ele fica muito à mercê, sabe? Muito. O que você acha melhor? Aí a gente começa, mas você gosta de praia? Você gosta de frio? Você gosta de calor? Tentando traçar um perfil junto com o cliente. Então, se puder, vale a pena sim. Michele, muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu espero Obrigada. conhecê-la pessoalmente muito em Eu breve. também. Pessoal, a Michele é uma grande parceira no Algarve. Então, como vocês sabem, em todo o serviço migratório que eu ofereço, tem uma parte deles que é a moradia segura, né? Que o pessoal também conhece por relocation. Então, minha grande parceira que atende meus clientes e que está aí sempre disposta a me ajudar a procurar os imóveis de quem vem lá no Algarve é a Michele. Então, estamos sempre à disposição de vocês. Agradeço imenso todo mundo que passou por aqui, que ouviu o que nós tínhamos a dizer, que comunicou, que conversou com a gente. Olha aí, ó, a Déia do meu querido Portugal aparecendo aqui. Déia, já falei de Beijo. você, já falei da nossa live, falei para o pessoal procurar, quem tiver interesse em Bragança. E é isso. Então, quero muito agradecer todo mundo que passou por aqui e agradecer especialmente a Michelle por ter aceitado o meu convite. E olha, vamos ter sempre lives falando de outras cidades, sempre com um brasileiro morador, hein? Fica atento que eu vou estar sempre divulgando uma cidade nova. Aldenice, uma cliente querida, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, viu? Um beijo Obrigada, enorme para todo mundo. obrigada. Michele, até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Gratidão Não mesmo. tem de quê. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.